Boa tarde, professor. Nós vamos fazer agora a segunda apresentação do nosso trabalho da aula de 4 bits. E a nossa equipe continua a mesma, né? No caso, é o Luiz e eu. Pode passar. Nessa segunda fase, nós estamos mantendo a mesma aula de 4 bits que a gente fez no primeiro trabalho, no qual a gente vai utilizar a abordagem de ter 4 ULAs em cascata para poder fazer os 4 bits. As operações com os 4 bits e também vamos utilizar aquela abordagem de ter o bem-invert para fazer a subtração, onde a gente vai ter a operação acontecendo da seguinte forma: A mais B negado mais um. E, claro, a gente também vai ter as operações de AND, OR e adição. Aqui à direita, a gente manteve os mesmos exemplos de como ficaria a nossa arquitetura. No primeiro print, ou mais à esquerda, a gente tem a ULA de 1 bit, onde a gente tem lá as operações funcionando nesse esquema que eu acabei de mencionar, com o B-invert. E à direita, a gente tem já a ULA de 4 bits, onde a gente vai ter as de 1 bit, as 4 de 1 bit em cascata. Pode passar. Começando pelo full adder, assim como na apresentação anterior, a gente tem o mesmo feito durante o semestre, no caso agora no formato CMOS, onde a gente vai ter aqui, né, o full adder de 1 bit, com duas entradas, sendo elas A e B, e duas saídas, o sum e o carry out. Pode passar. No caso, na nossa abordagem anterior, a gente tinha o MUX de 3 para 1, que a gente fez utilizando dois MUX em série de 2 para 1. Aqui a gente fez a mesma coisa, só que agora utilizando CMOS. Não mudou nada no nosso esquema, a gente só fez a reescrita para CMOS, então as trocas de funções ainda são feitas pelo S0, ou seja, add IOR ou OR, add ou sub, AND ou OR e assim por diante. E o S1 também é a mesma coisa, que é responsável pelas operações pela troca de operações, sendo elas lógica e aritmética. Pode passar. Aqui é onde a gente tem o MUX, que é o de 2 para 1, que é o responsável por fazer um B-invert, onde a gente tem o B negado, que eu acabei de mostrar naquela equação do primeiro slide, que é o responsável por fazer a operação de sub, função de sub. Ele também, no caso, dentro da nossa arquitetura, vai ser ativado pelo S0, justamente para a gente manter as delimitações estipuladas no enunciado do trabalho. Pode passar. E, no caso das entradas, elas permanecerão as mesmas. A gente tem o OR e o AND. Logo aí, como a gente pode ter, em cima a gente tem o AND, no caso a gente inverteu as operações, mas em cima a gente tem o NAND, seguido de um inversor para a gente poder ter o AND. E logo abaixo a gente tem o OR, ou na verdade o NOR, seguido de um inversor para a gente ter o OR. Pode passar. Aqui a gente tem um circuito complexo. Só que o problema dele é que ele ficou muito grande. Então, nos próximos slides, a gente vai ter uma demonstração dele, focando em determinadas partes para a gente ter uma visão do que está acontecendo com as nossas saídas. Pode passar. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre a nossa simulação Essa simulação é para ULA de 1 bit. Ainda, como o circuito é muito grande, a gente tentou reduzir ao máximo, ainda ficou um pouquinho difícil de enxergar certas coisas, mas a gente deu um destaque aqui, que eu acho que talvez ajude. Nessa primeira simulação a gente vai testar a operação de adição, que acontece quando os dois seletores estão embaixo. Está destacado aqui em laranja, os dois seletores estão embaixo aqui. E nós temos que na entrada nós temos o A1, o A em alto, perdão, e o B embaixo, destacado aqui em laranja também. E o resultado disso aí, 1, A de 0 tem que ser 1, né? E aqui na saída C, nós temos bem o C em alto aqui, em vermelho, destacado em amarelo. Dá pra ver de levezinho aqui. O Z embaixo e o C out em embaixo também, como é para ser.
Em seguida, nós temos ainda a operação AD, só que nós temos agora, dessa vez, tanto o A quanto o B em alta. E nós destacamos aqui os seletores que permanecem embaixo, como é para C. E como resultado disso aqui, nós temos que 1 em 1, a saída C é baixa. Aqui o LED está apagado, destacado em amarelo. Porém, o Cout ele é alto. Aqui embaixo a gente tem o Cout destacado em amarelo também. E ele está aceso, vermelhinho. A gente consegue distinguir também pelos circuitos aqui em vermelho, indicando que tem um sinal alto passando aqui. O Z, que é o indicador de zero, está embaixo nessa operação aqui, como é para ser. Aqui mantemos o AD, só que dessa vez é com A em baixa e o B em alta. Bem aqui nós podemos perceber que A está em baixa e o B em alta. E o resultado é C em alta, como é para C, e o Cout aqui embaixo está em baixa, como é para C. Então, tudo dentro dos conformes. E também o Z permanece embaixo, já que nós temos um alto na saída. Então, está tudo certo. E aqui é o AD de 0, os dois em baixa. 0, AD 0. Então, nesse caso, nós temos os dois em baixa. A saída C permanece em baixa. A saída Cout também está em baixa, destacada aqui embaixo. Porém, já a saída Z, que é o indicador de zero, dessa vez vai para alto. E aqui nós temos um outro cenário. Todos os cenários anteriores, o carry-in estava em baixa, não tinha nada na entrada para a operação do Fuader. Agora, nós vamos fazer a adição com ambos as entradas A e B em baixa, porém, nós temos um alto aqui no carry-in, como foi destacado aqui. O carry-in estando em alta, e A e B estando em baixa, nós temos que ter um alto na saída C, aqui como é mostrado, C em alta, e um baixo na Cout, realmente, baixo na Cout. E o Z também permanece em baixo, como é para C. Então, novamente, tudo dentro dos conformes. Aqui, novamente, nós temos o CI em alta, e, porém, dessa vez nós temos o A em alta e o B em baixa. E o resultado dessa operação é para ser 0 na saída C, pois nós vamos ter 1, A de 1 dá 0, porém temos que ter 1 no carry out. E aqui nós temos 1 de carry out, como destacado aqui, o circuito está vermelhinho, LED aceso, como é para ser, e o Z permanece embaixo, já que nós não temos nenhum 0 na saída. Nós não temos 0 como resultado final na saída. Aqui ainda na operação AD, dessa vez com todas as entradas em alta. Para todas as entradas em alta, nós precisamos ter todas as saídas em alta. Isso no caso da C e a Cout. E é o que acontece. Aqui nós temos o C em alta, A e B em alta, e a saída C também está em alta, aqui em amarelo destacado, e o Cout também está em alta, já que 1 em 1 aqui dá baixo, porém 1 de Cout, mas nós temos 1 de Cin. Com 1 de Cin, nós vamos permanecer o Cout em alta e o C vai ficar em alta também. E o indicador de zero dessa vez vai permanecer apagado, como em algumas vezes anteriores, né? Já que ambas as saídas aqui estão em alta, como é para ser. Aqui nós testamos a operação de subtração. Na operação de subtração, como eu explicou mais cedo, né, em alguns momentos a gente vai ter que o carry out vai ficar aceso, né, e a gente tem que habilitar o CI na operação de subtração. Ele meio que funciona como o seletor da operação. Por isso que na arquitetura que a gente vai ver mais lá da frente, quando as 4 ULAs de um bit estiverem alinhadas, o CI vai receber como entrada o S0, que é ele que vai definir se é operação de adição ou subtração. Voltando novamente aqui, nós temos que para o A em alta e o B em baixa, na operação de subtração, o C permanece em alta, já que 1 menos 0 é 1. E o indicador de 0 aqui permanece em baixa, como é para C. Aqui, quando ambos estão em alta, né, A sub B,
nós temos que a saída C, destacada aqui em amarelo, está em baixa, como é para C, e temos um 1 aqui no carry out, por conta do que já foi mencionado antes. O Z permanece embaixo. Aqui, quando nós temos o A em 0 e o B em alta, nós vamos ter que o resultado da saída é alto, como é para ser na tabela, e o carry out baixo. E o Z aqui, ele fica em 0, como era de se esperar. Na operação AND, nós temos que, para ambos os bits embaixo, aqui a gente já teve que alterar aqui o seletor de acordo com o enunciado. O S1 foi para alto e o S0 permaneceu embaixo, indicando que houve uma troca da operação aritmética para a operação lógica. Então, com S0 embaixo, nós temos a operação AND. Na operação AND, nós temos ambos os bits aqui embaixo inicialmente, A e B, e como resultado, nós obtivemos o C embaixo também, como é de se esperar. E o indicador de 0 aqui está em alta, já que nós obtivemos 0 em ambas as saídas, tanto C quanto C out. Então, indicando que o resultado da operação é 0. Aqui, quando o 1 está em alta e o B em baixa, nós permanecemos tendo o C zerado, né, como é de se esperar, e o indicador de 0 é Z em alta, da mesma forma anterior. E aqui, finalmente, quando ambos estão em altas, nós temos o C em alta e o Z em baixa, como é de se esperar no resultado da operação AND. Aqui nós já trocamos para a operação O. Para selecionar a operação O, nós vamos ter os dois seletores em alta, tanto S1 quanto S0. E as primeiras entradas testadas foram 0 e 0. Então, 0 ou 0, ou seja, baixo ou baixo, nós temos como resultado de saída baixo, como é para C, e o indicador de 0 em alto, como é para C também. E aqui, com o A em alta e o B em 0, nós temos como resultado de saída o C em alta. Aqui destacado o LED aceso em vermelho e o circuito todo em vermelho, como é de se esperar. E o Z embaixo, conforme esperado. E aqui, para ambos em alta, né, A e B estão em alta aqui, para permanecer o mesmo resultado do anterior. O C continua em alta aqui, da mesma forma, e o Z também permanece embaixo. E aqui apenas quando o B está em alta e, nesse caso, o A está em baixa, permanece da mesma forma, C em alta e o Z em baixo. Tá. Aqui nós temos a arquitetura da ULA de 4 bits, e como foi falado inicialmente, são 4 ULAs de 1 bit em cascata, sendo que o S0 alimenta o CIN da primeira ULA para selecionar justamente a operação, se é subtração ou adição, e o Cout da primeira ULA alimenta o CIN da ULA subsequente. Assim, o Cout dessa ULA vai alimentar o da subsequente e assim sucessivamente, como foi descrito na arquitetura que a gente utilizou, né? A GDI. Então, aqui, para essa primeira simulação, nós testamos a operação AD. Nós vemos que os dois seletores estão em baixa, não é para ser, conforme enunciado solicita. E os números escolhidos foram, o primeiro número no A é 1110, que em hexadecimal que em decimal é o número 14. Adicionado do número 1100, que em decimal é o número 12. Ou seja, esses dois números, como resultado, 14 mais 12 precisa ter como resultado 26. Mas a nossa ULA é de 1 bit, de 4 bits, perdão. Então, como o 26 só pode ser representado por 5 bits, esse último bit aqui nós precisamos tê-lo como carry out. E o resultado anterior se mantém demonstrado na nossa ULA de 4 bits. Então, fazendo essa operação, nós temos que aqui
A3 em alta, A2 em alta, A1 em alta e A0 em baixa, como é para ser. A leitura disso aqui, nós temos que o bit mais significativo é o A3 e o menos significativo é o A0. Então, nós colocamos corretamente aqui o 1110 para o A. E para o B, nós temos o B3 em alta, B2 em alta, e o B1 e o B0 em baixa, como é para ser representando o número 12. E como resultado na saída, nós obtivemos o C3 em alta, o C2 em baixa, o C1 em alta e o C0 em alta. Porém, no Cout da ULA de 4 bits, nós tivemos uma alta, como é para ser. Então, nós temos que o Cout aqui em alta, que seria esse primeiro bit do resultado 26 aqui, de 5 bits. Então, ele representa o Cout. E os bits subsequentes seriam o C3, C2, C1, C0, que é o 1, como em C3, o 0 em C2, o 1 em C1 e o 0 em C0, conforme é de se esperar. E aqui o Z, indicador de 0, fica em baixa, como é de se esperar, já que nós obtivemos um resultado diferente de 0 na ULA de 4 bits. E um detalhe é que, assim como no circuito da ULA de 1 bit, para utilizar de acordo com o solicitado pelo professor, utilizando o que nós já usamos nos trabalhos anteriores, nós fizemos 4 portas NANDs. Na verdade, perdão, nós fizemos uma porta NAND com 4 entradas, seguida de um inversor, para fazer com que isso aqui seja equivalente a uma porta AND, né? Então, houve esse detalhe aí que acho que vale a pena destacar. E aqui nós vamos testar agora a operação de subtração. Dessa vez a gente tem o S0 em alta, conforme é para ser no enunciado, conforme o enunciado solicita da gente. E o S1 em baixa, S0 em alta e o S1 em baixa. E aqui nós selecionamos então a subtração. E o número escolhido foi pro A é o 1101, que é o 3 em decimal. E pro B é o 0110, que é o 6 em decimal. O resultado disso aqui tem que ser o 7 em decimal ou em binário o 0111. 0111, tá. E nós vemos que o A3 está em alta, o A2 em alta, A1 em baixa e o A0 em alta, conforme o que temos aqui no solicitado. E o B3 está em baixa, o B2 em alta, o B1 em alta e o B0 em baixa, conforme o 0110 aqui. Como resultado disso aqui, nós obtivemos justamente o C3 em baixa, o C2 em alta, o C1 e o C0 também em alta, conforme nós esperávamos, que é o resultado 0110. Lembrando que o C3 do 3 é sempre o mais significativo e o 0 é o menos significativo. Então, tá tudo certinho. E novamente o indicador de 0 está em baixa, como é de se esperar. E aqui nós vamos fazer a simulação para a operação AND. Aqui nós alteramos o seletor. Dessa vez o S0 ficou em baixa e o S1 em alta, conforme enunciado do trabalho solicita, para delimitarmos a operação AND. E esse AND é um AND bit a bit. Não faz sentido a gente fazer um AND dos números por si só, porque são, não tem como eu dizer 5 AND 6 e esperar um resultado lógico. Não faz muito sentido isso aí. Enfim, mas esse AND bit a bit a gente utilizou aqui como resultado, como entradas para o A, o número 1001 e como entrada para o B, o número 0110. E aqui está, A3 é 1, A2 e A1 embaixo e o A0 em alta, ou seja, 1001. E o B, nós temos o B3 em baixa, o B2 e o B1 em alta e o B0 em baixa, ou seja, 0110. E o resultado disso aqui, como é um AND bit a bit, tem que ser um 0. 0 em todos os bits. E realmente é o que nós obtivemos. Um 0 em todos os bits. Aqui tanto C3, C2, C1 e C0 estão embaixo. O Cout também não apresenta nada na saída.
E dessa vez, o indicador de zero, a saída Z, está habilitada, ou seja, indicando que realmente houve um resultado completamente zero aqui na ULA de 4 bits, como é de se esperar. E agora nós vamos utilizar o mesmo número, tanto para A quanto para B, para testar a saída, a operação OR. Aqui para a operação OR nós habilitamos os dois seletores, ou seja, S0 e S1 estão em alta. E para o mesmo número, tanto para A e para B, anteriormente, o resultado tem que ser o oposto. Faltou só eu corrigir aqui no slide, era para sair tudo alto aqui, mas aqui na figura a gente está certinho aqui. Nós temos que 1 ou baixo, nós temos que ser 3 em alta, baixo e alto, nós temos que ser 2 em alta, e baixo e alta, C1 em alta, e alto e baixo, ou baixo, nós temos que o C0 está em alta. Ou seja, todos os bits saem em alto, que é o oposto do que aconteceu na operação anterior. Dessa vez, novamente, o Z está em baixa, como é de se esperar, já que nós tivemos um resultado diferente de zero aqui na saída. Então, beleza. Falando sobre a quantidade de transistores, nós detectamos que na ULA de 1 bit nós temos 102 transistores no total, e na ULA de 4 bits nós temos 408 transistores da soma, né, das ULAs de 1 bit, e mais os transistores, os NANDs que a gente precisou inserir para completar o circuito inteiro. Então, no total, a gente ficou com 418. Aí pode passar. Agora, passando para o microIND, nós penamos para fazer a conversão. Porém, a gente detectou que, de fato, a conversão é muito complexa, e para ela funcionar corretamente, precisamos adicionar novos metais. No caso, a gente está utilizando metais 1, 2 e 3, para a gente poder prevenir muitos atrasos que a gente tinha quando a gente utilizava apenas 2 metais, e também alguns problemas de precisão na hora da simulação. Após isso, nós acabamos detectando que está tudo funcionando corretamente, conforme vamos ver na simulação a seguir. Pode passar. Bom, aqui nós temos o resultado da simulação para determinados inputs aqui. No segundo 1, a gente consegue perceber, no 1 nanosegundo, essa escala aqui está em nanosegundo, a gente consegue perceber que nós temos o A1 em alta, o A0 em alta, A1, A2 e A3 em baixa, e o B0 vinha de uma alta vindo para uma baixa aqui. Então, ele está nessa transição de alto para baixo, a gente pode considerar baixo. E B1, B2 e B3 também estão em baixa. O S0 e o S1 estão em baixa também. E isso seleciona a operação de adição. Então, nós temos que é um número para A, nós temos o número 1, 0, 0, 0. E para B nós temos o número 0, 0, 0, 0. Então, esse número tem que dar como resultado de saída 1, 0, 0, 0. E, de fato, acontece. Aqui, alguns nanosegundos, algumas frações de nanosegundo após, que provavelmente é por conta do delay que foi mencionado mais cedo, dos atrasos das propagações, o C0 sobe, então fica na saída. Nós temos C0 em alta, C1 em baixa, também ele leva um tempinho para cair aqui depois da subida do C0, e o C2 e o C3 em baixa, como é de se esperar. Então nós temos 1, 0, 0, 0. Então, para adição, a nossa simulação demonstrou que está funcionando certinho. A gente pode testar com os dois números diferentes de zero, né? No caso aqui, para 2 nanosegundos, a gente testou aqui, nós temos B0 em alta, B1, B2 e B3 em baixa, e para o A nós sempre vamos ter esse A0 em alta até 8 nanosegundos, que foi assim que a gente selecionou para ficar mais fácil de demonstrar. E o A1, A2 e o A3 em baixa. Então, nesse tempo aqui, nós temos os números
1000 mais 1000. Então, beleza. Só que aqui já houve uma mudança de operação, né? O S0 permaneceu em baixa, porém o S1 foi para alta. E o S1 estando em alta e o S0 em baixa, nós temos a seleção da operação AND. A mudança de operação aritmética para lógica, já que o S1 subiu. Então, nós temos que, bit a bit, faz sentido que esse resultado aqui seja positivo na saída. Então, nós temos A0, que está em alta, com um B0, que também está em alta, AND A, AND B0, A0, AND B0, nós temos que ter como resultado na saída um C0 alto. Então, é o que acontece. O C0 está em alta aqui após os 2 nanosegundos, como era de se esperar, já que houve essa mudança na operação. E o restante, A1, A2, A3 estão em baixa e o B1, B2, B3 estão em baixa. Então, baixo e baixo, então é para termos C1, C2 e C3 em baixa, como é de se esperar e como realmente acontece. Aqui ambos estão em baixa, os outros bits do número C, que é a saída. Beleza, deixa eu ver aqui uma outra mudança no cenário. Tá. Ainda aqui, já no 3 nanosegundos, nós mantemos a operação, ainda continua sendo o AND lógico, né? Então, a gente vai ter aqui, só que dessa vez o B0 é baixo, ou seja, todos os bits do B estão em baixa, B0, B1, B2, B3 estão em baixa, e apenas o A é um número diferente de zero. Ou seja, o A1 está em alta, porém... perdão, o A0 está em alta, porém o A1, o A2 e o A3 estão em baixa. Então, nós temos o 1000 AND 0000. E aqui nós temos, dessa vez, todos os resultados em baixa. Aqui em 3 nanosegundos, como é de se esperar. A gente tem esse pequeno delay aqui, que é devido ao tempo de queda, né? Esse tempo acaba se propagando, já que nós temos 4 ULAs de 1 bit em cascata, sendo que o Cout da primeira ULA serve de entrada do Cin da segunda ULA, e o Cout da segunda ULA serve de entrada para o Cin da terceira ULA até a quarta ULA. Então, esse atraso às vezes acaba se propagando em uns atrasos maiores, dependendo do bit, dependendo do bit. Se for o bit mais significativo, o atraso vai ser menor. Se for menos significativo, vai ser um atraso maior. Aí, beleza. Aqui nós temos esse delayzinho, mas o resultado se manteve, ó. 0000, ou seja, a operação AND ainda está funcionando quando apenas um deles está em alta. Deixa eu ver aqui. No 4 nanosegundos nós já temos... 4 nanosegundos nós temos o S0 em alta e o S1 mudando de alta para baixa. Então, S0 em alta e o S1 em baixa. Com o S0 em alta e o S1 em baixa, nós temos a operação de subtração. Na operação de subtração, para esse cenário aqui em 4 nanosegundos... um detalhe... Pô, esqueci de falar isso. Um detalhe, no 3 nanosegundo aqui, todos os resultados aqui de C estavam em baixa. E o Z ficou em alta, enquanto todos os resultados estavam em baixa aqui. Ou seja, de 3 nanosegundos até passando um pouquinho aqui de 4 nanosegundos, que é quando a gente vai ter uma mudança no resultado da saída C. Tá, voltando para a operação de subtração, aqui nós vamos ter, na operação de subtração, no tempo de 4 nanosegundos, nós temos o número para A 1000, e para B nós também temos 1000. Ou seja, nós temos o mesmo número. É de se esperar que o resultado para isso seja 0. Aqui a gente vê que houve uns pequenos picos de
houve uns pulsos aqui de clock para alto. Provavelmente em decorrência desses tempos de transição aqui, de algum efeito de concorrência no circuito. E esses picos acabaram se propagando, como eu falei mais cedo, para os bits menos significativos. Então acontece que a partir do 4 nanosegundo a gente tem esses picos, mas depois que o C0 cai, tanto ele quanto os demais permanecem em queda por um certo tempo. Então, já que nós subtraímos o mesmo número, o resultado da saída é para ser zero. E realmente nós obtivemos um zero, apesar desse pico aqui, desse pulso, mas nós obtivemos um zero que se manteve. Até haver uma mudança no bit B aqui vindo para baixo, que aí acarretou em uma alteração na saída, que é o que acontece em 5 nanosegundos. Em 5 nanosegundos a operação se mantém, já que não houve mudança nos seletores. O S0 permanece em alta e o S1 permanece em baixa. Porém, houve uma mudança no segundo número, que voltou a ser tudo zero. Então, nós vamos ter uma subtração de 1000 menos 0000. Uma subtração de um número maior por zero tem que acarretar em nada. Então, como resultado, nós precisamos obter um 000. E de fato é o que acontece. Aqui, novamente, tem um pequeno delay decorrente dos atrasos de propagação de todos os transistores. E realmente, depois desse delay, há uma subida do bit C0 para alto. E os bits restantes do C permanecem embaixo. C1, C2 e C3 permanecem embaixo. Aqui o Cout sobe por conta do que foi dito inicialmente na apresentação lá, do nosso seletor trabalhar com complemento de 2 e tal. Mas, dos demais, está tudo certinho. Então, 1 menos 0 permanece 1. Então, fica aqui na saída 1, 0, 0, 0, como era de se esperar. Deixa eu ver se há algum cenário diferente aqui. Cadê? Eu acho que a gente só... Deixa eu ver se a gente consegue testar o OU. O OU deixa eu ver aqui na minha colinha. O OU é quando ambos estão em altas. Cadê S1? Tá. Aqui em 6 nanosegundos nós temos que já houve uma mudança no seletor 1. Ele vem para alto, porém o S0 permanece em alto. Isso consiste na operação lógica OU. Então, com a operação lógica OU, a gente vai testar aqui para as entradas novamente. Nós temos o A0 em alta, A1, A2 e A3 em baixa. E em 6 nanosegundos nós temos o B0 em alta, B1, B2 e B3, cadê? Aqui em baixa. Ou seja, nós temos praticamente o mesmo número e o resultado é para ser alto, né? Já que nós vamos ter 1 ou 1, né? Que é do A0 e do B1. 1 do A0 ou 1 do B1 é para ser alto. Então, nós temos que a saída C, nós vemos que ela permanece em alta já desde a operação anterior, e as demais saídas permanecem em baixa, já que todas estão em baixa. Já no 7 nanosegundos, quando o B vai para baixo e as operações ainda são mantidas, tanto o S1 aqui está em alta, quanto o S0 também está em alta, ou seja, a gente permanece fazendo a operação lógica OU. Nesse aqui, nós temos que, a partir de 7 nanosegundos até 8, apenas o A0 vai estar em alta. Então, com apenas o A0 em alta, a gente permanece tendo o C0 em alta aqui, de 7 até 8 nanosegundos, como é de se esperar. E os demais bits em baixo, já que não há alteração nos demais bits nessa simulação aqui apresentada. E cadê? Aqui no 8 nanosegundo, ambos embaixo, a gente já volta para a adição. Aqui no 8 nanosegundo,
nós voltamos para adição, já que ambos os seletores, tanto o S0 quanto o S1 estão em baixa, estão transitando de alta para baixa aqui. Na operação de adição, nesse oitavo nanosegundo aqui, nós vamos ter que o A0 vai alterar, ele vai alterar de alto para baixo. Então, ambos os bits de A serão baixos. Como é uma operação de adição, todos os bits de A serão baixos, A0, A1, A2 e A3 baixo. E apenas o B está em alta, ou seja, o B0 está em alta, B0 em alta, B1, B2 e B3 permanecem embaixo. Então nós temos que ter como resultado na saída apenas o C0 em alta. E realmente é o que acontece. Esse tempo de queda aqui, a gente vê que ele se propaga novamente aqui na saída C, que ela dá uma leve queda e depois ela dá uma leve subida, que é quando depois da operação ter sido de fato alterada. E reflete até no zero aqui. Esse tempo de leve queda é um pulso em que o indicador de zero, ou seja, a saída Z, estava em alta por uma fração de nanosegundo. Mas o resultado se mantém praticamente de 8 até 9 nanosegundos, como é de se esperar, ou seja, 0 mais 1, nós temos como resultado o 1. E realmente, na saída C, nós temos 1, 0, 0, 0. Como é de se esperar, ou seja, mesmo quando alterou aqui, quando o A0 veio para baixo e o A1 ficou em alta, dessa vez apenas o B0 ficou em alta, perdão, o resultado da operação se manteve. Então, isso demonstra que a nossa ULA está funcionando da maneira como era para funcionar, tanto no microIND quanto no DSH, com algumas ressalvas e algumas modificações que a gente teve que fazer. Foi bem complexa essa última parte, principalmente para converter para o microIND, porque como a gente viu, o circuito não é nada pequeno. Mas o aprendizado foi um ganho impressionante. Não sei se o Will quer comentar mais alguma coisa aí. Certo. Assina embaixo. Então é isso, pessoal. A gente espera que a gente tenha cumprido os requisitos do trabalho aí, professor, e obrigado.